Comprei minha primeira casa, mas minha vizinha decidiu transformar minha vida em um pesadelo. O caminhão de mudança bloqueou metade da rua antes do café da manhã. E ainda me lembro de estar na calçada com meu café esfriando na mão, tentando agir com calma enquanto meus filhos corriam em círculos pela porta da frente como se tivéssemos acabado de ganhar algum tipo de loteria. Não era uma casa chique, nem de longe. A pintura da grade da varanda estava descascada, as gavetas da cozinha emperravam se você as puxasse rápido demais, e o quintal tinha partes onde a grama claramente tinha desistido de viver. Mas tinha um quintal. Tinha quartos onde meus filhos podiam fechar as portas sem ouvir cada respiração do outro lado da parede. Depois de anos nos espremendo em um apartamento pequeno em cima de uma lavanderia, ouvindo os canos tossirem à noite e os vizinhos brigarem pelos dutos de ventilação, aquela casinha parecia enorme para mim. Vergonhosamente enorme. Fiquei andando de um cômodo para o outro feito uma idiota, abrindo armários, tocando nos caixilhos das janelas, fingindo que estava checando o pó quando, na verdade, só estava tentando não chorar na frente dos caras da mudança. Meu parceiro não parava de rir de mim porque eu tinha guardado os pratos em 3 caixas diferentes e rotulado todas elas como coisas de cozinha, o que era tecnicamente verdade, mas também inútil. E meu filho perguntou na mesma hora se podia dormir no quintal porque, pelo visto, a grama faz as crianças perderem todo o bom senso. Minha filha reivindicou o quarto menor porque tinha uma luz melhor. Depois mudou de ideia 2 vezes, e então chorou porque o irmão dela tinha tocado na caixa de bichinhos de pelúcia dela. O caos normal de uma mudança. Um lindo caos de mudança, sinceramente. Meu pai apareceu com uma sacola de comida para a viagem e com aquela cara que ele faz quando está tentando não dizer "Você gastou dinheiro demais". E minha irmã chegou atrasada com bebidas geladas e críticas, porque essa é a linguagem de amor dela. Minha melhor amiga mandava mensagens de voz de poucos em poucos minutos perguntando se eu já tinha achado a cortina do chuveiro, como se a cortina do chuveiro fosse o chefão final da vida adulta. A vizinha se apresentou antes mesmo de os caras da mudança terminarem de descarregar o sofá, embora se apresentou seja bondade da minha parte. Ela atravessou o gramado de calça social e um suéter que parecia quente demais para o clima, parou na beirada da minha calçada e disse: "A coleta de lixo é na quarta-feira, mas as lixeiras não podem ficar lá fora o dia todo. Sem olá, sem bem-vinda, sem nossa, essas caixas parecem pesadas. Só regras sobre o lixo antes do almoço." Eu sorri porque fui criada por uma mulher que acreditava que sorrir podia evitar que uma situação ficasse feia, mesmo quando cada osso do seu corpo quisesse perguntar qual era o problema da pessoa. Eu agradeci, disse que ainda estávamos aprendendo a rotina, e ela olhou por cima de mim para a varanda como se estivesse inspecionando a cena de um crime. Aí, ela disse que os arbustos da frente estavam grandes demais e que a rua tinha padrões. Achei que ela fosse só uma daquelas vizinhas que trata a entrada da garagem como uma fronteira sagrada e passa tempo demais espiando pelas persianas. Irritante, claro, mas suportável. Eu até brinquei com meu parceiro naquela noite, enquanto comíamos macarrão numa tigela de plástico, porque eu não conseguia achar os garfos, que toda rua tem uma pessoa que acha que é a prefeita das lixeiras recicláveis. Ele riu e me disse para não começar uma guerra antes de desempacotarmos as toalhas. Eu disse: "Não estou começando nada." O que é engraçado agora de um jeito amargo. Porque eu com certeza acabei começando muita coisa. Não porque eu quisesse drama. Porque algumas pessoas continuam cruzando a linha até você mover a linha, perder a cabeça ou as duas coisas. No segundo dia na casa, eu caí. Não um tropeço dramático de leve em que você se segura e finge que fez de propósito. Quero dizer que pisei em uma parte quebrada da calçada perto do portão lateral. Meu tornozelo dobrou, meu joelho bateu no concreto e por alguns segundos eu nem consegui fazer barulho. Só fiquei deitada ali com uma mão debaixo de mim, sentindo o gosto da poeira, pensando: isso é tão idiota. Isso é muito, muito idiota. Meu parceiro veio correndo porque minha filha gritou. E então, meu filho gritou porque a irmã dele gritou. E em poucos minutos, o quintal da frente inteiro parecia um evento público. Naquela noite, a ida ao pronto-socorro tinha se transformado em raios-x, remédios para a dor e um cirurgião explicando que a fratura era feia o suficiente para precisar de pinos e placas. A vizinha ficou na varanda dela assistindo de braços cruzados. E mesmo com dor, fiquei com vergonha por ela ter feito da minha queda algo a ser inspecionado. A vizinha veio aqui na tarde seguinte depois que cheguei em casa, enquanto eu estava deitada no sofá com a perna para cima e meu cabelo parecendo ter sobrevivido a um desastre natural. Meu parceiro abriu a porta.
Eu conseguia ouvi-la da sala de estar dizendo que as lixeiras tinham sido colocadas perto demais do meio-fio e que o quintal já estava decaindo. Já. A gente morava lá fazia menos de uma semana, e eu tinha metal na minha perna. Eu gritei do sofá. Me desculpe, acabei de fazer uma cirurgia. Vamos dar um jeito nisso quando der. E ela se inclinou de leve para me ver, como se o meu sofrimento físico precisasse de verificação. Então ela disse: todo mundo tem seus problemas. Eu queria poder dizer que respondi com elegância. Não respondi. Eu disse: nossa, que recepção calorosa. E meu parceiro me lançou um olhar porque ele conhecia aquele tom. Ela foi embora, mas não antes de dizer que esperava que a gente entendesse que o bairro não era como a nossa situação anterior. Aquela frase pesou no meu peito. Situação anterior. Como se ela pudesse sentir o cheiro de apartamento na gente. Como se inquilinos ou pais que trabalham ou crianças com bicicletas de plástico fossem algum tipo de infecção. Minha filha perguntou o que ela queria dizer com aquilo, e eu menti, dizendo que ela só estava rabugenta. Meu filho perguntou se ela estava brava porque as nossas caixas ainda estavam na varanda. Eu disse que não, querido. Os adultos só ficam esquisitos com algumas coisas às vezes. E então, porque eu sou humana e não um folheto calmo de maternidade? Eu chorei no banheiro exatamente pelo tempo de um banho que eu não estava tomando porque não conseguia ficar em pé sem ajuda. Fiquei com raiva da vizinha, com raiva da calçada, com raiva do meu próprio corpo, com raiva que a casa pela qual eu tinha trabalhado tão duro já me fazia sentir que precisava pedir desculpas por estar dentro dela. Naquela semana, meu parceiro instalou 2 câmeras externas baratas, apontadas para a varanda, o portão lateral e o quintal dos fundos. Não era nenhum sistema de segurança elaborado. Era só o que você compra quando está machucada, sobrecarregada e tentando se sentir menos exposta. Achei que fossem mais para a paz de espírito. Não fazia ideia de que elas se tornariam o único motivo pelo qual as pessoas acreditariam na gente. Por um tempo, tentei agir normalmente em relação a ela. Tentei mesmo. Quando você é a pessoa nova na rua, não quer ser a mulher que já chega dizendo: oi, prazer em te conhecer. Sua vizinha age como uma caixa de correio assombrada. Então eu sorria quando a via. Eu acenava da varanda. Eu dizia para as crianças não encararem quando ela ficava perto da cerca viva, fingindo arrancar ervas daninhas enquanto ouvia as nossas conversas. Eu dei a ela o benefício da dúvida porque, pelo visto, adoro dificultar as coisas para mim mesma. Meu parceiro vivia dizendo: ela é solitária. Que é o que as pessoas dizem quando querem uma explicação que deixe todo mundo dormir em paz à noite. Talvez ela fosse solitária. Talvez ela morasse lá há muito tempo e não gostasse de mudanças. Talvez ela estivesse acostumada a controlar tudo ao redor porque ninguém dizia não para ela havia anos. Tudo isso podia ser verdade. E nada disso tornava o que veio a seguir aceitável. O primeiro incidente sério aconteceu quando eu estava presa no andar de cima depois da fisioterapia. Suada, dolorida e meio furiosa, porque minha perna não fazia o que eu queria que fizesse. Meu parceiro tinha levado as crianças ao mercado e meu pai ia passar mais tarde com uma sopa que eu não pedi, mas com certeza queria. Ouvi o trinco do portão lateral bater. No começo, achei que talvez meu parceiro tivesse esquecido alguma coisa, mas aí ouvi passos no cascalho, lentos e cuidadosos. Eu congelei, o que soa dramático, mas me diga o que você faria se estivesse sozinha, machucada, e ouvisse alguém andando pelo seu quintal. Peguei meu celular, olhei as imagens da câmera e lá estava ela, a vizinha, no quintal dos fundos, andando como se pagasse impostos do lado de dentro da minha cerca. Ela estava com uma mão na lateral da casa e olhava para cima em direção às janelas. Depois para o chão, depois para a trava da cerca, como se a estivesse inspecionando. Liguei para o meu parceiro e ele voltou correndo, mas quando ele estacionou na entrada, ela já estava perto do portão fingindo que tinha perdido uma tesoura de jardim. Ele disse a ela que ela não podia entrar sem permissão, e ela deu uma risadinha ofendida, como se ele a tivesse acusado de algo absurdo em vez de algo que nós literalmente assistimos ela fazer. Ela disse: só estou tentando ficar de olho nas coisas. Ele disse a ela que as nossas coisas não precisavam dos olhos dela. Naquela noite, ele disse que talvez ela não entendesse de limites. E eu disse que esse era exatamente o problema. E ele disse que a gente devia evitar fazer um estardalhaço disso. Essa frase virou uma farpa entre nós. Evitar fazer um estardalhaço. Eu sabia o que ele queria dizer. A gente tinha acabado de se mudar. Eu estava machucada. As crianças estavam se adaptando. Nós não tínhamos dinheiro para advogados ou cercas ou qualquer solução de adulto que as pessoas com reservas de emergência usam.
Mas eu também sabia que algo tinha mudado em mim quando a vi na câmera. Não era mais só irritante. Era o meu quintal, as minhas janelas, os quartos dos meus filhos, o meu corpo preso no andar de cima enquanto alguém se intrometia no nosso espaço. Eu falei isso para ele. E ele esfregou o rosto como se estivesse cansado de tudo, inclusive de mim. Odeio admitir essa parte, porque ele estava fazendo muita coisa. Mas eu também estava, mesmo do sofá, mesmo de muletas, mesmo chorando porque não conseguia carregar um cesto de roupa suja. Alguns dias depois, a polícia veio. Eu estava dobrando toalhas na mesa da cozinha porque ficar de pé na bancada ainda doía, e minha filha estava fazendo lição de casa ali perto com os fones de ouvido, mas sem ouvir nada de verdade. Teve uma batida na porta que fez meu estômago despencar antes mesmo que eu soubesse o motivo. 2 policiais estavam lá fora e disseram que tinham recebido uma denúncia de distúrbio doméstico, gritos, possível destruição de uma cerca e crianças na casa. Senti meu rosto queimar tão rápido que quase doeu. Meu parceiro veio do corredor com cara de confuso, e os policiais perguntaram se podiam falar com a gente separadamente. Separadamente. Na minha própria sala de estar, com os meus filhos a 5 passos de distância fingindo que não estavam ouvindo. Eu sei que os policiais têm procedimentos. Eu sei que denúncias falsas ainda precisam ser checadas. Eu entendo isso, tá? Mas entender uma coisa não faz com que ela deixe de ser humilhante quando um estranho pergunta se você se sente segura na sua própria casa, enquanto a sua filha olha para você como se o chão tivesse se aberto sob os pés dela. O policial olhou para o bloco de notas dele e disse: Marisol, alguém te machucou hoje? Ouvir meu nome naquele contexto me deu calafrios. Eu disse que não. Mostrei a ele os papéis da minha cirurgia, minhas muletas, as toalhas desdobradas, a lição de casa das crianças. Como se, de alguma forma, a paz doméstica pudesse ser provada com roupas desarrumadas e exercícios de ortografia. Meu parceiro no outro cômodo parecia bravo, mas controlado, o que sinceramente me deixou nervosa, porque eu sabia que ele queria explodir e também sabia que explodir pioraria tudo. As câmeras ajudaram a esclarecer as coisas. Não tinha danos na cerca. Ninguém gritando lá fora, ninguém invadindo o quintal. Nada que batesse com a denúncia. Os policiais assistiram às imagens, pediram desculpas daquele jeito cuidadoso que as pessoas pedem quando não podem dizer que quem ligou estava obviamente mentindo, e nos deram um número de ocorrência. Um deles sugeriu baixinho que documentássemos qualquer coisa estranha. Como se estranha fosse um guarda-chuvinha fofo o suficiente para cobrir uma mulher que invadia meu quintal e chamava a polícia para uma briga familiar imaginária. Depois que eles foram embora, meu filho perguntou se alguém achava que o pai dele batia em mim. Ele falou tão baixinho que eu tive vontade de quebrar alguma coisa. Eu disse que não, bebê. Alguém cometeu um erro. Ele disse: Foi ela? E eu não respondi rápido o suficiente. Quando olhei para o outro lado da rua, a vizinha estava na janela da frente dela. Não estava se escondendo, só assistindo, com um olhar de satisfação tão pequeno que fez meu corpo inteiro gelar. Meu parceiro também viu. Ele deu um passo para fora e eu agarrei o braço dele porque eu conhecia aquele andar. Ele disse: Eu só vou perguntar se foi ela que ligou. Eu disse: Não, você vai dar exatamente o que ela quer. E ele se soltou de mim com um pouco de força demais. Não violento, não desse jeito, mas afiado o bastante para que eu sentisse emocionalmente. Ficamos ali na entrada discutindo aos sussurros, enquanto as crianças estavam sentadas em silêncio na cozinha. E eu pensei, olha só, ela nem precisou entrar na casa para estar lá dentro. Depois disso, dormir virou uma palhaçada. Eu trabalhava à noite de qualquer jeito. Então, meus horários já eram uma bagunça, mas isso era diferente. Eu ficava na minha mesa com os códigos de faturamento abertos, bebericando café requentado, e meus olhos desviavam para a câmera a cada poucos minutos. O quintal dos fundos, o portão lateral, a varanda, a entrada. Minha melhor amiga disse que eu estava ficando obcecada. E eu disse: Ótimo, coloca no meu prontuário médico, porque o sarcasmo é mais barato que a terapia. Ela me disse para fazer uma pasta com datas e vídeos, não porque achasse que eu era louca, mas porque sabia que eu me sentia louca. Isso ajudou. Um pouco. Ter arquivos fez o medo parecer menos com uma névoa e mais com algo que eu podia empilhar. Aí notei a casa vazia do outro lado da vizinha. Ela estava desocupada quando nos mudamos, com uma plaquinha na janela e ervas daninhas crescendo ao redor da caixa de correio. No começo não prestei atenção porque já tinha problemas o suficiente dentro da minha própria cerca, mas durante uma das minhas espirais de câmeras tarde da noite, vi a vizinha andando por aquele terreno também. Não uma vez, várias vezes. Ela ia até a varanda, tocava a porta, espiava pela janela lateral,
Andava pelos fundos. Durante o dia, ela dizia para as pessoas que ficava de olho naquilo porque a administradora do imóvel era descuidada. Parecia nobre se você ignorasse a parte em que ninguém tinha pedido isso a ela. Numa tarde, um casal veio ver a casa. Eu estava lá fora tentando regar as plantas sentada em uma cadeira, porque aparentemente decidi que a humilhação precisava de hobbies, e vi a vizinha interceptar os dois antes mesmo de chegarem à porta. Ela falou com eles por um tempão, apontando para a rua, depois para a nossa casa, depois para as lixeiras. O casal parecia desconfortável. Eu não conseguia ouvir tudo, mas peguei alguns pedaços. Rua tranquila. Certas expectativas. Crianças podem ser barulhentas. Meus filhos estavam lá dentro comendo biscoitos e discutindo sobre um desenho animado. Então, claramente, eles já eram culpados à revelia. Eu devia ter ficado na minha. Eu sei. Mas eu estava com aquela sensação quente no peito e já estava cansada de deixar que ela nos narrasse para estranhos. Então, quando o casal estava voltando para o carro deles, eu gritei: "Ei, só para avisar, ela não é a dona!" A mulher parou como se eu tivesse dado um tapa no ar. Expliquei, provavelmente rápido demais, que a administradora de imóveis cuidava da casa e que a vizinha andava entrando nos quintais sem permissão. Eu não disse para eles não alugarem. Não mandei fugirem. Só disse a verdade. O homem me agradeceu. A mulher perguntou se tinha tido problemas e eu disse: "O suficiente para instalarmos câmeras." Foi só isso. Eles foram embora e, 2 dias depois, a plaquinha desapareceu da janela. Mas ninguém se mudou para lá. A vizinha veio na minha varanda naquela noite. Ela não bateu como uma pessoa normal. Ela esmurrou a porta com a palma da mão, o que é uma escolha. Meu parceiro atendeu porque eu ainda estava me movendo devagar, e ela exigiu falar com a mulher da casa, como se estivéssemos em um panfleto de igreja mal escrito. Fui até a porta e ela disse que eu tinha custado bons inquilinos ao proprietário por espalhar mentiras. Eu disse a ela que, se a verdade tinha custado inquilinos a alguém, talvez a verdade fosse o problema. Essa frase soou melhor na minha cabeça do que em voz alta, porque a minha voz tremeu. Ela me chamou de manipuladora. Eu a chamei de invasora. Ela disse que eu estava trazendo hostilidade para uma rua pacífica. Minha filha começou a chorar no corredor. A denúncia da prefeitura chegou na semana seguinte. Eu estava no sofá com uma bolsa térmica quando meu celular tocou, e um homem da prefeitura disse que eles tinham recebido uma denúncia sobre a remoção de uma árvore protegida no nosso terreno. Eu cheguei a rir porque a árvore em questão era visível do espaço. Tudo bem, não do espaço, mas da rua, da cozinha e provavelmente dos sonhos críticos da vizinha. Ela estava bem ali, alta e inconveniente, soltando folhas no quintal como se tivesse uma vingança pessoal contra ancinhos. Eu disse: "A árvore ainda está aqui." E ele soou cansado de um jeito que me dizia que já tinha ouvido aquela frase antes. Talvez não sobre a nossa árvore, mas sobre pessoas usando secretarias como arma quando são destinadas a problemas reais. Um fiscal veio de qualquer forma. Meu pai estava lá por acaso, consertando a dobradiça de um armário frouxo, porque ele não consegue ficar quieto na casa de ninguém sem descobrir uma missão de conserto, e ele levou a coisa toda para o lado pessoal. Ele marchou com o fiscal até a árvore como se estivesse apresentando provas no tribunal. "Está vendo?" ele disse. "A árvore." O fiscal piscou e disse que sim, que conseguia ver. Minha irmã, que tinha passado lá para deixar compras e julgar a organização da minha despensa, sussurrou: "Isso é loucura." E pela primeira vez eu gostei do timing dramático dela. O casal mais velho que morava do outro lado da rua também veio. E eles, na maior parte do tempo, só acenavam pra gente até então. Eles mostraram fotos de danos causados por uma tempestade semanas antes, explicando que galhos tinham caído em vários quintais, e talvez alguém tivesse distorcido isso numa denúncia. Eles não citaram o nome da vizinha de primeira, mas a cara deles sim. Depois que o fiscal foi embora sem aplicar nenhuma multa, a mulher do outro lado da rua enrolou perto da nossa caixa de correio e disse baixinho: "Ela fez isso com a última família também." A última família. Juro que aquelas palavras fizeram o ar mudar. Ela me contou que tinham rolado brigas por causa de estacionamento, de crianças, de enfeites de feriado, de um cachorro que latia de dia, embora o cachorro dormisse quase o tempo todo. Ela disse que as pessoas ficavam cansadas. Algumas se mudavam. Algumas paravam de lutar. Algumas só evitavam ficar do lado de fora. O marido dela não parava de olhar para a casa da vizinha como se esperasse que ela se materializasse dos arbustos. Perguntei por que ninguém avisou a gente, e ela pareceu sem graça. "A gente não quer parecer dramática," ela disse. Eu ri, mas não porque era engraçado. Porque é assim que pessoas como ela sobrevivem, né? Elas contam com todo o resto tendo medo de parecer dramático.
A vizinha assistiu o fiscal ir embora por trás da cortina da frente dela. Eu consegui ver o tecido se mexendo. Meu parceiro também viu e murmurou algo baixinho. Naquela noite, ele finalmente sentou comigo e assistiu a todos os vídeos salvos das câmeras inteiros, não só as partes principais que eu jogava na cara dele quando estava brava. Ele a observou no portão. Ele a observou perto da casa vazia. Ele a observou perto do nosso quintal lateral. Ele ficou quieto por um tempão e depois disse: "Beleza. Isso não é normal." Eu tive vontade de dizer: "Obrigada por chegar à reunião depois de vários desastres." Em vez disso, eu balancei a cabeça, porque parte de mim estava aliviada e parte de mim ainda estava magoada por eu ter precisado de provas em vídeo para acreditarem em mim dentro do meu próprio relacionamento. Aquelas câmeras gravaram coisas que eu queria que elas não tivessem gravado. No começo, era coisa pequena, a vizinha muito perto da janela lateral, fingindo inspecionar as plantas dela enquanto ficava virada para a nossa casa. Depois piorou. Ela entrava no quintal lateral quando achava que não tinha ninguém em casa. Ela se apoiava perto da janelinha do porão. Ela andava pela linha da cerca e parava perto do quarto onde as crianças estavam dormindo temporariamente, enquanto a gente terminava de desempacotar os quartos separados delas. Um vídeo mostrou ela perto da janela depois do jantar, com a cabeça inclinada, como se estivesse escutando. Eu assisti 3 vezes porque o meu cérebro continuava tentando fazer com que fosse menos ruim. Talvez ela tivesse deixado algo cair. Talvez ela tivesse ouvido um barulho. Talvez. Aí o meu filho me perguntou se ela podia ver ele dormindo. Ele estava de pé no corredor com um pijama de dinossauro que era curto demais nos tornozelos, segurando um copo de água com as 2 mãos. O rosto dele estava sério, daquele jeito que as crianças ficam quando estão tentando fazer uma pergunta sem se assustarem ainda mais. Eu disse que não, que a gente tinha cortinas e que o pai dele tinha colocado uma câmera e que ninguém ia ver ele dormindo. Ele perguntou se a gente devia colocar uma cadeira debaixo da porta dele. Quase vomitei. Não literalmente, mas aquele frio forte na barriga, aquele que faz você perceber que um problema de adulto vazou para o corpo do seu filho. Minha filha começou a fechar as cortinas antes do pôr do sol. Ela parou de dar estrelinhas no quintal porque disse que se sentia observada. Aquela palavra. Observada. Na casa em que eu tinha prometido a eles que se sentiriam livres. Meu parceiro mudou depois disso. Mas não perfeitamente. Porque as pessoas não viram novos personagens só porque o roteiro exige. Ele ficou mais protetor, sim, mas também ficou tenso e irritadiço. Ele odiava não ter levado a sério o suficiente mais cedo, e em vez de dizer isso logo de cara, ficou esquisito com checagem de fechaduras e corrigindo as crianças. Ele disse para o nosso filho não ficar perto da janela, e depois pediu desculpas quando nosso filho ficou com medo. Ele me disse para parar de assistir aos vídeos antes de dormir, e depois ele mesmo assistia na garagem. Nós brigamos por causa de dinheiro, de câmeras, de cartas, sobre ligar ou não para um advogado, sobre se estávamos virando o tipo de pessoa que faz de briga de vizinho a própria personalidade. Eu disse: "Nosso filho perguntou sobre ser observado enquanto dorme, então me perdoe se não estou preocupada em parecer de boa." Ele não teve resposta para isso. Nós fizemos uma consulta rápida com uma advogada local, daquele tipo em que você paga por uma pequena fatia de calma profissional e sai com uma lista de coisas para documentar. A advogada não fez promessas dramáticas. Na verdade, ela foi até irritantemente prática. Ela disse que a vizinha entrar na propriedade importava. As denúncias falsas importavam se pudéssemos provar um padrão. Os vídeos das câmeras importavam. Ela sugeriu um aviso por escrito, enviado por carta registrada, declarando claramente que a vizinha não tinha permissão para entrar na nossa propriedade e que as futuras comunicações deveriam ser por escrito. Nada chamativo, nenhum grande discurso, só um limite com um rastro de papel. Eu queria algo mais forte porque estava brava, mas a advogada disse: forte e útil nem sempre são a mesma coisa. Grosseira. Correta, mas grosseira. Nós enviamos a carta. Minha melhor amiga veio para me ajudar a tirar cópias porque a minha impressora escolheu aquela exata semana para se comportar como um animal morrendo. Minha irmã leu as palavras e disse que soava educado demais, o que vindo dela significava que não incluía o suficiente de dano emocional. Meu pai não disse nada. Só acenou com a cabeça como se aprovasse papelada. A vizinha recebeu na tarde de uma sexta-feira. Sabíamos porque o rastreamento de entrega existe e porque ela ficou na varanda dela encarando a nossa casa por quase 20 minutos depois disso. Eu assisti de trás da cortina da cozinha, o que sei que me faz soar igual a ela. Mas há uma diferença entre vigilância e autodefesa. Pelo menos foi isso que eu disse a mim mesma enquanto me escondia como um guaxinim.
Na segunda-feira, chegou outra denúncia da prefeitura. Dessa vez era sobre lixo. Água parada e condições insalubres no quintal dos fundos. Tive que ler a mensagem 2 vezes. O nosso quintal tinha um escorregador de plástico, 3 cadeiras de pátio, um pé de manjericão meio morto e os restos emocionais da minha paciência. O fiscal voltou e eu o reconheci na mesma hora. Ele me reconheceu também, o que não é o tipo de fama no bairro que uma pessoa quer. Ele andou por ali, checou o quintal, tomou notas e não achou nada. Meu parceiro fez uma piada sobre cobrar aluguel da prefeitura pela frequência com que nos visitavam, e o fiscal sorriu como se tentasse não sorrir. Depois ele disse, cuidadosamente, que denúncias infundadas repetidas podiam ser documentadas. Cuidadosamente está fazendo um trabalho pesado aí. Ele não podia acusá-la. Mas eu consegui ouvir o que ele queria dizer. A vizinha dizia para as pessoas que a gente a estava assediando. Essa foi a parte que me fez sentir que eu estava enlouquecendo. Ela ficava perto da caixa de correio falando com qualquer um que tivesse o azar de diminuir a velocidade, e dizia que estávamos filmando-a, ameaçando-a, envenenando a rua contra ela. Filmando-a. Senhora, você está no meu quintal. É para lá que a minha câmera aponta porque é o meu quintal. Mas algumas pessoas só ouviam partes. Um homem do fim da rua começou a evitar contato visual. Outra mulher me deu um sorriso contido como se quisesse ficar neutra, o que é justo. Só que neutralidade é algo que parece bem diferente quando a sua filha tem medo de uma janela. Fiquei muito consciente de como eu parecia lá fora. Eu estava brava? Eu estava fazendo careta? Eu parecia instável? Esse é o presentinho nojento de ter alguém mentindo sobre você. Você começa a performar inocência na sua própria garagem. Meu parceiro, sob estresse e aparentemente possuído pelo fantasma do péssimo timing, sugeriu que a gente não reagisse a toda coisinha. Nós estávamos na cozinha. Eu estava com contas espalhadas pela mesa, minha perna doía e as crianças estavam lá em cima. Encarei ele e disse, qual coisinha? A polícia, a árvore falsa, o lixo falso, as visitas ao quintal? Por favor, faça um ranking delas para mim. Ele disse que só queria dizer que não devíamos alimentar o conflito. E eu disse que o conflito estava se alimentando super bem sozinho. Daí ele disse, estou tentando evitar que essa família desmorone. E eu retruquei, talvez tente acreditar na pessoa que está mantendo ela inteira. No segundo em que eu disse isso, eu soube que era injusto. Ele também estava mantendo muita coisa inteira. Mas eu estava cansada de ser razoável. Estava cansada de traduzir o medo em frases educadas para que todo mundo pudesse digerir. Ele dormiu no sofá naquela noite. Não porque eu o chutei para fora, mas porque os dois agimos como pessoas em um drama ruim de TV a cabo e nos recusamos a ser o primeiro a ceder. Por volta do amanhecer, desci para pegar água e o encontrei acordado, encarando a janela escura. Ele disse, sem olhar para mim, eu não sei como consertar isso. Sentei no último degrau porque a minha perna estava dura e porque eu não confiava que conseguiria ficar perto dele sem chorar. Eu disse, eu não preciso que você conserte isso sozinho. Eu preciso que você pare de agir como se o meu medo fosse o problema. Ele acenou com a cabeça. Foi só isso. Nada de reconciliação de filme. Sem música subindo ao fundo. Só 2 adultos exaustos numa casa meio desempacotada, percebendo que a vizinha tinha virado um abismo entre nós, porque os dois estavam orgulhosos demais para dizer que estavam com medo. Nós instalamos um portão lateral mais forte depois disso. Não era bonito. Não era barato. Não era o tipo de reforma em casa com que eu sonhava acordada enquanto economizava para ter um quintal. A minha fantasia era luzes de cordão e talvez uma hortinha, não ferragens que diziam, por favor, pare de entrar na minha propriedade, em forma de metal. A vizinha assistiu à instalação da varanda dela. Claro que ela assistiu. Ela gritou do outro lado do gramado que o portão fazia a rua parecer inamistosa. Meu pai, que estava segurando um nível de bolha, disse, que bom. Eu quase ri pela primeira vez em dias. Minha irmã disse que a gente devia colocar uma placa que dissesse inamistosos, mais hidratados. O que não fazia sentido nenhum. Mas mesmo assim ajudou. O portão mais forte parou a caminhada fácil pelo quintal dos fundos. Então ela passou para a frente. Ela passava andando devagar pela nossa casa em horários estranhos, parando perto das janelas da frente, olhando para a varanda, inspecionando o canteiro de flores como se tivesse sido empossada como a xerife do adubo. Se estivéssemos lá fora, ela fingia que só tinha saído por acaso para esticar as pernas. Se estivéssemos lá dentro, as câmeras a pegavam parando por mais tempo. Uma noite, saí para levar o lixo até a lixeira sem acender a luz da varanda, porque eu estava de calça de moletom, uma regatinha e mal-humorada. A rua estava quieta. As crianças estavam fazendo lição de casa. Meu parceiro estava numa ligação,
e eu não estava pensando em nada mais profundo do que se a gente tinha leite suficiente. Daí vi um vulto perto do quintal da frente, bem do lado da varanda, se movendo na direção da janela, e eu gritei. Não foi fofo. Não foi corajoso. Um grito feio, de verdade, que provavelmente tirou anos da minha própria vida. O vulto pulou para trás e a luz da varanda acendeu porque meu parceiro veio correndo. Era ela, a vizinha, parada lá com uma mão no peito como se eu a tivesse atacado por ter notado a sua existência. Ela disse que tinha ouvido alguma coisa e veio checar. Eu disse, pelo quintal da minha frente? Ela disse que eu estava histérica. Eu disse que ela estava invadindo propriedade. Meu parceiro saiu e mandou ela ir embora. Ela começou a gritar que nós estávamos criando um ambiente hostil e que ela tinha o direito de caminhar. Eu disse, na minha janela, no escuro, não tem não. Minha voz falhou na última palavra, o que me deixou com ainda mais raiva, porque o medo sempre soa como fraqueza quando sai do seu corpo. Na semana seguinte, liguei para a administradora de imóveis responsável pela casa vazia. Eu esperava uma conversa rápida e inútil. Talvez uma recepcionista me dizendo para mandar um e-mail para uma caixa de entrada geral para onde as reclamações vão para se aposentar. Em vez disso, a própria gerente da imobiliária me retornou a ligação. Expliquei o que vinha acontecendo, mantive a voz firme e mencionei que os possíveis inquilinos tinham sido confrontados. Houve uma pausa. Não uma pausa confusa. Uma pausa de culpa. Eu reconheço uma pausa de culpa quando escuto uma, porque tenho filhos e uma irmã que mente mal. Ela disse que tinha havido preocupações anteriores. Preocupações anteriores é uma frase tão linda, não é? Pode significar qualquer coisa. Desde alguém reclamou uma vez, até estamos ignorando uma pilha em chamas de avisos porque a papelada é inconveniente. Eu a pressionei. E não foi com educação, não. Eu disse. Vocês sabiam que ela estava entrando na propriedade? Ela disse que tinham ouvido que ela monitorava a casa, mas que nunca a autorizaram. Perguntei se eles tinham falado isso para os possíveis locatários. Outra pausa. Ela disse que cada situação era tratada individualmente. Quase dei risada. Individualmente. Como se a vizinha não tivesse criado um serviço por assinatura de fazer as pessoas sofrerem. A gerente admitiu que vários candidatos tinham desistido após interações desconfortáveis. Uma família assinou. Depois mudou de ideia antes de se mudar. Outra reclamou que a vizinha tentou ditar regras sobre o estacionamento e brinquedos no quintal antes mesmo de pegarem as chaves. Senti uma raiva quente, limpa. Não o tipo bagunçado que eu vinha carregando, mas uma raiva focada, porque os adultos sabiam. Talvez não tudo, mas o suficiente. O suficiente para deixar que a próxima pessoa entrasse às cegas. Também começamos a conversar com os vizinhos. Com cuidado, porque ninguém quer ser recrutado para uma guerra na rua pela mulher do fichário. O casal mais velho do outro lado da rua nos deu as datas que lembrava. Uma mãe solo no fim da rua disse que a vizinha ligou uma vez para a escola porque os filhos dela estavam jogando basquete na garagem depois do jantar, alegando que não tinham supervisão. Um senhor aposentado disse que ela tinha denunciado a cor da cerca dele. A cor da cerca. Tive que largar a caneta nessa. Porque meu cérebro se recusou a abrir espaço para isso. Nem todo mundo quis se envolver, o que eu entendi. Mas até os que hesitaram confirmaram basicamente a mesma coisa. Ela vigiava. Ela reclamava. Ela exagerava. Ela fazia a vida normal parecer algo que você precisava defender. Daí veio a carta. Estava presa na nossa porta da frente em uma tarde de quarta-feira. Um envelope grosso sem selo porque ela obviamente veio a pé entregar. Eu me lembro porque tinha acabado de voltar da fisioterapia e estava toda orgulhosa por ter conseguido ir do carro até a varanda sem xingar. Pequenas vitórias. Abri o envelope na mesa da cozinha enquanto meu filho comia cereal, mesmo não sendo nem de perto a hora do café da manhã, porque as minhas regras de mãe tinham virado uma leve sugestão. A carta tinha várias páginas. Páginas. Datilografadas, com espaços simples, com pequenas anotações à mão nas margens, como se ela estivesse dando nota para a nossa existência. No começo era a bobagem de sempre. As lixeiras, o quintal, o tom da casa. Aí continuei lendo e senti meu rosto adormecer. Ela mencionava a cortina azul no quarto da minha filha, o bichinho de pelúcia que meu filho deixava perto da janela, o tapetinho na sala com a ponta enrolada, os sapatos sujos de barro das crianças perto da porta dos fundos, o cesto de roupas que eu tinha deixado perto do corredor depois da cirurgia porque não conseguia carregá-lo para o andar de cima. Ela descrevia itens de dentro da minha casa com a confiança casual de quem tinha os estudado, não olhado de relance. Estudado. Meu filho perguntou por que eu estava com uma cara esquisita.
Dobrei a carta tão rápido que quase rasguei e falei que não era nada. Vai terminar seu cereal. Que é exatamente o tipo de frase suspeita que deixa as crianças mais desconfiadas. Meu parceiro entrou vindo da garagem e entreguei para ele. Ele leu uma vez, e depois de novo, mais devagar. Ele parou na linha sobre o bichinho de pelúcia. O maxilar dele mudou. Sei que soa como um detalhe estranho, mas vi a raiva se acomodar no rosto dele de um jeito que eu não tinha visto antes. Não era raiva de quem vai se defender. Não era raiva de discussão. Era uma raiva protetora. Ele disse bem baixinho. Ela só podia ver isso da janela lateral ou se estivesse colada no vidro. Eu disse, eu sei. Quando as crianças descobriram, porque é claro que descobriram, minha filha ficou pálida e perguntou qual cortina. Meu filho perguntou se a vizinha sabia onde era a cama dele. Eu queria mentir, mas mentir já estava parecendo como construir uma casa de papel molhado. Eu disse a eles que a vizinha estava olhando de perto demais para coisas que não eram da conta dela e que os adultos estavam resolvendo. Minha filha disse, você disse que ela não podia ver. Eu mereci isso. E doeu bem no fundo do meu peito. Eu disse. Eu achei que as cortinas fossem o suficiente. Me desculpa. Ela não me abraçou. Ela subiu e fechou a porta. Meu filho continuou na mesa mexendo o cereal na tigela até ficar empapado. Naquela noite, ninguém dormiu bem. Minha filha ficava acendendo a luz toda hora. Meu filho pediu para dormir com a porta aberta. Fiquei sentada no corredor um tempão porque não conseguia decidir qual quarto precisava mais de mim. E acabei ficando brava comigo mesma porque a resposta era ambos e nenhum. E todos nós. Meu parceiro ligou para a advogada na manhã seguinte. Sem debate. Sem talvez. Só ligou. A advogada disse para guardarmos a carta original num lugar seguro, tirar cópias e adicioná-la à documentação. Ela disse que os detalhes da carta fortaleciam o argumento de que a vizinha estava observando áreas para as quais ela não tinha motivo legítimo para olhar. Mais uma vez, prática. Mais uma vez, não satisfatória o suficiente para a raiva que estava no meu corpo, mas útil. Colocamos película de privacidade nas janelas dos quartos. E deixa eu te falar, nada grita recomeço, como passar um sábado deixando os quartos dos seus filhos mais difíceis de serem espionados. Minha melhor amiga ajudou, mas porque não confiava em mim numa escada, e porque ela curte projetos que envolvem indignação. Minha irmã levou as crianças para almoçar, o que foi gentil da parte dela, e me mandou uma foto da minha filha com cara de séria comendo batata frita, o que me fez chorar no chão do banheiro. Eu chorei muito nessa época, em lugares esquisitos. Despensa, lavanderia, dentro do carro estacionado, cadeira de banho. Eu estava virando a guia turística do meu próprio surto, mas também fiquei mais malvada, de um jeito produtivo. Parei de pedir desculpas em e-mails. Parei de suavizar palavras como invasão e falsa denúncia. Parei de dizer talvez quando queria dizer ela fez isso. Meu relacionamento com meu parceiro continuou carinhoso no sentido de estarmos machucados, não no sentido romântico. Nós estávamos melhor porque ele tinha finalmente entrado de cabeça, mas eu ainda conseguia sentir aquela solidão de antes como uma dor antiga. Uma noite depois que as crianças dormiram, ele disse que odiava ter feito eu ter que provar as coisas. Eu disse que odiava isso também. Ele disse que achou que ficar calmo fosse nos proteger. Eu disse que ficar calmo tinha protegido a imagem que ele tinha de si mesmo, não a gente. Aquilo o magoou. Deu para ver. Eu também não retirei o que disse, porque às vezes uma frase verdadeira é maldosa e ainda precisa existir. Ele pediu desculpas de novo. Eu aceitei, mas não daquele jeito limpo e brilhante que as pessoas querem que o perdão seja. Foi mais como, vou colocar essas desculpas na prateleira e a gente vê se o seu comportamento continua fazendo por merecer. A próxima denúncia da vizinha foi de novo, sobre lixo e condições insalubres, porque pelo visto a criatividade não era o forte dela. Dessa vez, quando o fiscal chegou, eu estava com o fichário pronto. Não enfiei na cara dele como uma maluca, embora quisesse. Expliquei com calma que tínhamos recebido várias denúncias infundadas. Tínhamos boletins de ocorrência, tínhamos imagens de câmeras de invasão e tínhamos uma carta contendo observações detalhadas de dentro da nossa casa. Ele parecia cansado antes de eu começar e profundamente cansado quando eu terminei. Mas ele escutou. Ele andou pelo quintal, não achou nada, tirou fotos e depois pediu para ver a carta. Entreguei a ele uma cópia, não a original, porque eu tinha virado o tipo de pessoa que diz cópia, como se estivesse num drama jurídico, apesar de estar usando uma legging manchada de água sanitária. Ele leu as partes que apontei e olhou na direção da casa da vizinha. Ele não falou muita coisa.
Funcionários públicos raramente falam a coisa dramática que você quer que eles falem. Mas ele disse: isso ajuda a estabelecer um contexto. Contexto. Outra palavra sem graça que de repente importava. Ele disse para entregarmos tudo junto, organizado por data, para que qualquer futura denúncia fosse avaliada tendo o padrão em mente. Não era uma vitória, nem chegava perto, mas foi a primeira vez que alguém oficial tratou a situação como um padrão, em vez de mais um mal-entendido estranho de vizinhança, um de cada vez. Enquanto isso, as crianças estavam mudando de um jeito que me deixava orgulhosa e furiosa ao mesmo tempo. Minha filha ficou cautelosa, mas também ficou direta. Ela disse para a minha irmã: a mãe falou que agora a gente tem limites, como se tivesse descoberto uma nova religião. Meu filho colou um desenho na janela dele escrito particular, com erro de ortografia na primeira vez, e depois corrigido com uma canetinha. Tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eles ainda brincavam no quintal, mas só se um de nós estivesse lá fora ou perto da janela da cozinha. A liberdade que eu tinha prometido a eles veio com supervisão, e isso parecia um fracasso pessoal, mesmo sabendo, pela lógica, que eu não tinha causado aquilo. A administradora da imobiliária recebeu a nossa papelada e de repente ficou muito mais prestativa. Engraçado como provas organizadas podem melhorar o atendimento ao cliente. Ela enviou um aviso por escrito para a vizinha, afirmando que ela não estava autorizada a entrar ou monitorar a casa vazia, e que não devia interferir nas visitas ou nos possíveis inquilinos. Ela não compartilhou todos os detalhes com a gente, mas confirmou isso por escrito. Salvei aquela mensagem em 3 lugares porque àquela altura eu confiava em tecnologia só um pouco mais do que confiava na vizinha, o que significa que não era o suficiente. Antigos candidatos também concordaram em mandar mensagens escritas sobre suas experiências. Um casal escreveu que a vizinha os avisou para não deixarem as crianças usarem o quintal depois de escurecer. Outro disse que ela perguntou a que igreja eles iam antes mesmo de assinarem o contrato de aluguel. Essa fez minha irmã dizer: nossa, ela tá colecionando almas agora. E eu tive que sentar porque ri demais e minha perna ainda odiava a alegria. Meu parceiro teve o próprio acerto de contas dele durante essa fase. Ele sentou com as crianças numa noite e falou que os adultos não tinham lidado perfeitamente com tudo. Ele não me culpou. Ele não fez isso parecer que foi porque estava estressado. Ele disse que sentia muito pelas vezes em que agiu como se ficar quieto faria o problema desaparecer. Minha filha, que herdou a minha habilidade de guardar rancor com as 2 mãos, perguntou por que ele fez isso. Ele respondeu que foi porque estava com medo de piorar as coisas e não queria admitir que estava com medo. Meu filho perguntou: adultos têm medo? Meu parceiro disse que sim. Fiquei observando da porta da cozinha e tentei não interromper, porque sou muito boa em interromper e às vezes muito ruim em deixar que as outras pessoas consertem as coisas. Não foi perfeito, mas importou. Por umas 2 semanas a vizinha ficou quieta. Não sumiu. Quieta. Existe uma diferença. Ela ainda observava pelas janelas. Ela ainda nos evitava com um desgosto teatral. Mas nada de polícia. Nada de fiscal. Nada de bater na porta. As crianças relaxaram um pouco. Minha filha deixava as cortinas abertas durante o dia. Meu filho jogava futebol no quintal com o meu parceiro e só olhava para a casa da vizinha umas 2 vezes. Comecei a fazer a fisioterapia sem olhar as câmeras entre cada exercício. Minha melhor amiga disse que a minha voz parecia menos com a de quem estava se preparando para um impacto. Eu disse para ela não ficar sentimental porque ia arruinar minha reputação, mas eu sabia que ela estava certa. Então, já que a paz aparentemente dava coceira na vizinha, ela cometeu seu pior erro. Era tarde. Além do ponto em que a nossa rua geralmente ficava silenciosa, exceto pelos carros passando longe e os sinos de vento de alguém fazendo drama no vento. Eu estava trabalhando na mesa da cozinha porque a cadeira do meu escritório no andar de cima deixava a minha perna dura. E a casa tinha aquela bagunça de noite de quem está cansado para todo lado. Copos na pia. Um sapato perto da escada. Uma pilha de papéis da escola que eu tinha jurado que iria arrumar. E depois ignorei com toda a minha alma. Meu parceiro tinha caído no sono no sofá com o controle remoto na mão. Dei uma olhada nas câmeras por hábito e vi movimento perto da cerca lateral. A vizinha carregava um saco de lixo escuro. Ela se moveu rápido, mas não rápido o suficiente. Ela entrou pela beirada da frente do nosso quintal, andou margeando a cerca e colocou o saco perto da lateral onde seria visível da rua se alguém soubesse para onde olhar. Então ela deu um passo para trás, tirou uma foto com o celular e foi embora. Fiquei sentada lá, encarando a tela, sem respirar direito. A minha primeira sensação não foi medo. Foi uma descrença tão forte que parecia quase pacífica.
Como se meu cérebro dissesse: "Ah, finalmente ela facilitou as coisas." Acordei meu parceiro chamando o nome dele com aquela voz que a gente usa quando a casa está pegando fogo ou uma criança está vomitando. Ele pulou de pé e eu apontei para a câmera. Assistimos ao clipe juntos e assistimos de novo. Ele disse um palavrão que não vou repetir porque meu pai às vezes lê as minhas mensagens e eu ainda finjo ser respeitosa. Salvei o vídeo, fiz backup. Mandei para mim mesma. Mandei para a minha melhor amiga sem contexto. E ela respondeu: "Por favor, me diga que isso é o que eu tô pensando que é." Era. Com certeza absoluta que era. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu ligar para alguém, a prefeitura nos ligou. Outra denúncia. Acúmulo de lixo. Possíveis roedores, condições insalubres. Quase admirei a audácia, o que não é o mesmo que respeitar. Eu disse ao departamento que tínhamos um vídeo da pessoa que denunciou colocando o próprio saco de lixo ali. Ficou um silêncio na linha que me alimentou pelo resto do dia. O fiscal veio, o mesmo de antes, e eu mostrei o vídeo para ele. Sem discurso. Sem suspense dramático. Só apertei o play. Ele assistiu a vizinha entrar no enquadramento, assistiu a ela colocar o saco, assistiu a ela tirar a foto, assistiu a ela ir embora. O saco de lixo não era nem nosso. Tinha correspondências dentro sem nome, embalagens de comida que nós não comprávamos e alguns restos de plantas que não tínhamos. O fiscal fotografou tudo, não tirou nada até ter o que precisava. E então nos disse que o departamento ia anexar o vídeo ao histórico de denúncias. Ele também disse que denúncias futuras que batessem com aquele padrão seriam revisadas à luz daquela documentação. De novo, sem fogos de artifício, sem cadeia, sem uma queda pública dramática. Mas a máquina que ela vinha usando contra nós finalmente começou a gravar a pessoa que a usava. A administradora de imóveis também recebeu o vídeo. A resposta dela veio em menos de 1 hora, o que me disse que ela entendeu exatamente o quão ruim aquilo pegava. Ela disse que a vizinha receberia uma notificação mais firme por escrito sobre interferência, invasão e assédio ligados à casa vazia e aos futuros locatários. A advogada disse para a gente fazer um boletim de ocorrência atualizado com as novas imagens. Nós fizemos. O policial que fez o registro assistiu ao vídeo e suspirou de um jeito que pareceu pessoal. Ele disse que eles podiam documentar uma advertência formal de invasão na nossa propriedade, o que significava que se ela entrasse de novo, a situação seria tratada de outra forma. Por causa dos incidentes anteriores e do vídeo, eles também registraram o padrão. Nós pedimos que tudo fosse anotado. Não era uma ordem de restrição. Não construiu um muro magicamente. Mas era oficial. A vizinha tentou explicar aquilo, claro. Pessoas assim não param porque a realidade fica óbvia. Elas simplesmente começam a negociar com ela. Ela disse para uma pessoa da rua que tinha achado o saco de lixo e chegado mais perto pra gente notar. O vídeo mostrava ela trazendo o lixo do lado dela, mas tá bom. Ela disse para outra que estava documentando um problema de saúde. Ela disse para a imobiliária que nós estávamos armando para ela, o que exigiria que controlássemos o corpo, o celular dela e as péssimas tomadas de decisão dela. Então, sério, ambicioso. Àquela altura, porém, as pessoas já tinham tido o bastante. O casal mais velho parou de responder quando ela os chamava do outro lado da rua. A mãe solo disse a ela para não falar com as crianças dela. O senhor do cachorro mudou o caminho da caminhada. Não por medo da gente, mas porque disse que estava cansado de ficar preso num tribunal de calçada. Depois do vídeo do lixo, consequências oficiais finalmente chegaram. Embora a vida real não seja dramática do jeito que as pessoas pensam, a advertência de invasão agora estava registrada. A prefeitura anexou notas ao histórico do nosso endereço, dizendo que as repetidas denúncias eram infundadas e que uma denúncia tinha apoio de imagens mostrando a condição sendo criada antes de ser denunciada. A administradora de imóveis mandou um aviso escrito para que ela ficasse longe da casa vazia e parasse de interferir com os interessados. Nada disso fez com que ela desaparecesse. Ela ainda morava ao lado. Ela ainda tinha cortinas. Ela ainda tinha opiniões. Mas o poder dela dependia das pessoas acreditarem nela primeiro, e isso tinha acabado. Demorou mais para a família se curar. Essa parte me surpreendeu, o que me faz soar ingênua, porque é óbvio que meses de estresse não evaporam só porque um arquivo da prefeitura é atualizado. Minha filha continuou espinhosa. Ela não gostava que falassem "já acabou", porque para ela a vizinha ainda era visível da sua janela. Meu filho ficou grudado na gente por um tempo, principalmente na hora de dormir. Ele queria a luz do corredor acesa. Ele perguntou se os boletins de ocorrência podiam impedir alguém de olhar. Eu disse que não podiam impedir os olhos, mas podiam ajudar a impedir o comportamento. Ele disse que não era a mesma coisa. Eu disse:
Você tem razão. Às vezes a maternidade é só admitir que o mundo é menos reconfortante que a resposta que você queria ter. Aos poucos, a casa foi virando um lar de novo de formas chatas, que são as melhores. Nós pintamos o quarto da minha filha de uma cor que ela escolheu e depois se arrependeu. Mas eu me recusei a repintar na mesma hora porque sou amorosa. Não sou feita de mão de obra de graça. Meu filho plantou sementinhas num cantinho do quintal e checava todas as manhãs como se elas lhe devessem aluguel. Meu parceiro pendurou luzes, finalmente, e elas ficaram um pouquinho tortas porque não somos uma família de revista. Minha melhor amiga veio jantar e derramou molho no tapetinho que a vizinha uma vez mencionou na sua carta assustadora. E nós rimos tanto disso que eu quase me senti normal. A vizinha não veio aqui. Não comentou. Ela espiava menos, ou pelo menos disfarçava melhor. Aceitei isso como paz. Porque às vezes a paz não é a ausência de quem te machucou. Às vezes é a incapacidade da pessoa de continuar comandando o seu dia. Alguns meses depois, a casa vazia finalmente foi alugada. Uma família pequena se mudou, quieta e nervosa, provavelmente avisada pela imobiliária da maneira mais limpa juridicamente possível. Vi a vizinha começar a ir na direção deles no dia da mudança, e meu corpo inteiro se preparou para a batalha como um galo de briga ridículo do bairro. Mas antes que ela chegasse à entrada da garagem, a senhora do outro lado da rua chamou a família nova e trouxe a eles uma bandeja de biscoitos. A mãe solo foi até lá em seguida. Depois, meu pai, que por acaso estava visitando, se ofereceu para ajudar a carregar uma caixa porque ele não resiste a caixas nem a simbolismos morais. A vizinha parou na beira do próprio gramado, percebeu que não seria a primeira voz que eles escutariam e voltou para dentro de casa. Fiquei na minha varanda com um cesto de roupa suja apoiado no quadril, assistindo aquela minúscula correção social acontecer em tempo real. Não foi vingança. Foi melhor. Foi a rua escolhendo não deixar outra família sozinha. Uma noite, não faz muito tempo, eu estava fazendo o jantar enquanto as crianças brincavam no quintal. Nada demais. Minha filha estava dando ordens para o meu filho num jogo que ela inventou, e ele fingia não amar estar incluído. Meu parceiro estava lá fora fingindo consertar algo perto das luzes, o que basicamente significava ficar de pé com uma ferramenta e cara de pensativo. Eu estava mexendo o molho e ouvindo pela metade pela janela aberta. A casa da vizinha estava silenciosa. As cortinas dela estavam fechadas. Pela primeira vez, percebi que não tinha checado as câmeras o dia todo. Nenhuma vez. Esse pensamento pousou de um jeito tão suave que quase não notei. Fiquei ali parada com a colher na mão, olhando para o quintal. A grama ainda tinha falhas. A grade da varanda que o meu pai consertou estava levemente torta. A película de privacidade nas janelas captava a luz da tarde de um jeito que não era exatamente bonito, mas prático. E a praticidade tinha virado a sua própria espécie de beleza para mim. Minha filha deu risada, alto e sem filtro. Meu filho correu atrás dela com um copo de plástico cheio d'água, e ela gritou que ele estava estragando as regras, que é o que ela fala quando secretamente está se divertindo. Meu parceiro olhou para a cozinha e sorriu. Nada grande, nada dramático. Só um sorriso cansado e real. A vizinha ainda mora lá. Eu sei que as pessoas amam os finais em que o vilão se muda. Perde tudo, escreve uma carta de desculpas e todo mundo aplaude. Isso não aconteceu. Ela ainda está na casa ao lado, ainda é ela mesma, e provavelmente ainda convencida de que foi ela a parte injustiçada, porque tem gente que prefere engasgar com a própria história a engolir a verdade. Mas ela não entra mais no meu quintal. As denúncias dela não surtem mais o efeito de antes. A rua sabe. A prefeitura sabe. A imobiliária sabe. E mais importante, os meus filhos sabem que quando uma coisa parece errada, a gente não tem que se fazer de pequeno para manter outra pessoa confortável. Naquela noite, depois do jantar, meu filho largou os sapatos no meio do corredor, minha filha reclamou que o molho tinha coisas verdes demais, e meu parceiro esqueceu de trancar a porta dos fundos até eu o lembrar com o olhar. Normal. Irritante. Perfeito. Do jeito que a vida normal é perfeita depois de você ter passado meses a defendendo. Antes de dormir, passei pela janela da frente e vi meu reflexo no vidro escuro. Pela primeira vez, eu não parecia assustada antes de qualquer outra coisa. Parecia cansada, sim, porque eu estou sempre cansada. Mas eu também tinha a cara de alguém que tinha ficado. Não com educação. Não em silêncio. Mas que tinha ficado. E pela primeira vez, desde que o caminhão de mudança bloqueou metade da rua e eu fiquei lá parada, fingindo não chorar no café frio, a casa parecia nossa sem nenhum asterisco.